Fala, gente, graça e paz. Espero que você e sua família estejam bem em Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo aqui a mais um dia da nossa jornada de 40 dias. E eu quero trazer aqui uma mensagem ao seu coração com o seguinte tema: Deus quer que você cresça. Isso mesmo, Deus quer que você cresça. Não é uma palavra, não é uma mensagem de autoajuda, de abastecer o ego do ser humano, né, ou coisa do tipo. Não, é algo totalmente bíblico que eu quero explicar aqui com base bíblica e espiritual também. Né, que o Senhor deseja que a sua vida espiritual cresça, que você amadureça emocionalmente, mentalmente, em todos os sentidos da sua vida. Eu quero ler aqui para os irmãos lá em Efésios capítulo 4, verso 15, que diz assim: Deus quer que cresçamos à semelhança de Cristo em tudo. Então Deus quer que cresçamos à semelhança de Cristo em tudo. Então perceba, né, que a vontade do Senhor Jesus para as nossas vidas é que nós cresçamos espiritualmente, né, que nós possamos amadurecer emocionalmente, mentalmente, em todos os sentidos. Compreenda, né, que vai existir muitos cristãos que envelhecem com o tempo, mas que não amadurecem juntamente com a idade. Né? A gente vai ver que existem muitos senhores, muitas senhoras, né, cabecinhas brancas, que de fato têm uma longa e um testemunho maravilhoso na presença de Deus, possui grandes ensinamentos, grandes princípios, grandes valores a ser passados para os mais jovens e que também cresceram espiritualmente, cresceram em conhecimento, cresceram mentalmente, mas também há muitos que envelheceram, mas não cresceram da forma como o Senhor desejara. Então perceba que a vontade do Senhor para as nossas vidas é que nós cresçamos. Olhe, por exemplo, para os discípulos, né? Quando Jesus chega aos discípulos, eu imagino, né, a cara deles quando eles escutaram, né? Olha, eu quero fazer de vocês pescadores de homens. Até um certo ponto, eu acho que ninguém nunca disse isso na história. E, ué, como pescador de homens? Como que funciona esse negócio? Eles ficaram receosos, mas eles buscaram a vontade de Jesus, cumpriram tudo aquilo que Jesus queria fazer sobre essa terra através da vida deles, e eles cresceram espiritualmente, né? E eles evoluíram também mentalmente e emocionalmente. Ou seja, tudo porque eles se tornaram um discípulo. E perceba também que os discípulos, né, a igreja primitiva, né, que é formada ali pelos discípulos de Jesus, eles tiveram tão êxito, né, um êxito tão grandioso, né, durante aquele momento, salvaram tantas e tantas almas, viveram tantos e tantos feitos maravilhosos pelo fato deles crescerem espiritualmente, pelo fato deles terem evoluído. Né? Perceba que tem uma frase que vai dizer assim, olha, nada influencia mais sua vida que os compromissos que você escolhe assumir. Então os discípulos escolheram o compromisso de ser discípulo de Jesus e de fazer a missão que foi dada a eles. E isso determinou a vida deles sobre essa terra e também perante a eternidade. Uma vez eu escutei um homem dizendo assim, olha, me fala quais são os seus compromissos que eu te direi onde você estará daqui 20, 10 anos. É forte, né? Mas é verdade. Os compromissos que nós tomamos no nosso dia a dia e na nossa vida determina muitos aspectos da nossa vida. Determina o nosso futuro, determina a forma como nós vamos crescer mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, diversos parâmetros. Então é necessário que quando nós se tornemos discípulos de Jesus, nós precisamos se livrar, né, de alguns procedimentos antigos e desenvolver novos hábitos e intencionalmente mudar a forma de pensar. Né? A gente vai ver lá em Romanos, capítulo 12, verso 2, é um versículo muito bem conhecido a respeito dessa forma de pensar, que vai dizer assim: permita que Deus o transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de você pensar. Então é desejoso da parte de Deus mudar as nossas vidas, mudar a nossa maneira de ser, né? Mudando a nossa mentalidade. O próprio Cristo vai falar isso para Nicodemos. Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Não adianta nós se portarmos como os cristãos, né? Colocarmos um paletó, colocarmos um terno, mas por fora ser algo e por dentro não ser o verdadeiro cristão, não tem nada de Cristo dentro de nós. E para mudar de fato o exterior, o visível, nós temos que mudar o interior, aquilo em que nós não vemos, aquilo que nós não podemos apalpar, ou seja, que são a nossa mente, a nossa mentalidade, os nossos pensamentos. A Bíblia vai falar a respeito disso. Olha,
tomem cuidado com o que vocês pensam, porque os vossos pensamentos vão dirigir as vossas vidas. Então é algo muito forte quando a gente fala a respeito dos pensamentos e daquilo que pensamos em nossas vidas. Olha só isso, ó. Lá em Efésios, capítulo 4, verso 23, vai dizer assim: deve haver uma renovação espiritual de seus pensamentos e atitudes. Então, quando eu decido me tornar discípulo de Jesus, o Senhor deseja mudar a minha mentalidade para que eu venha crescer na presença dele, para que eu venha evoluir e me tornar um cristão mais ilustre. O modo de pensar, meus irmãos, determina o modo de sentir. Então, o modo que eu penso vai determinar o modo como eu sinto as coisas ao meu redor, a forma como eu absorvo as coisas que existem, né, no meu dia a dia. Então, o modo de pensar determina o modo de sentir, e o modo de sentir influencia a maneira de agir. Então, uma coisa está acompanhada da outra. E a gente vai ver que o próprio Jesus, há 2000 anos atrás, já falava a respeito disso. Olha, para que vocês possam viver uma vida abundante, para que vocês possam viver os propósitos de um verdadeiro sentido de vida, é necessário vocês mudarem isso aqui primeiro. Então entenda algo, o Senhor Jesus, ele quer que nós cresçamos. Ele não quer que a gente fique estagnado. É que nem a nossa vida espiritual. Para que a minha vida espiritual venha se alavancar, venha crescer, eu preciso me comprometer com o Espírito Santo. Eu preciso separar um tempo para talvez levantar de madrugada para falar com o Senhor Jesus. Eu preciso ter consagrações diárias sobre a minha vida. Senão não vou crescer, senão vou estagnar e até mesmo retroceder, até mesmo voltar às velhas práticas. E Paulo vai falar a respeito disso. Meus irmãos, não voltem aos primórdios, pelo contrário. Olhem pelo que Cristo fez por vocês e cresçam, porque essa é a vontade que Jesus tem para as vossas vidas. Então, meus irmãos, que a gente venha guardar isso no nosso coração e lembre-se que o Senhor quer que você cresça. Amém? Ó, amanhã aqui no canal vai ter uma participação muito especial de um homem de Deus e ele vai trazer uma mensagem poderosa para as nossas vidas. Então fica ligado que amanhã vai ter uma mensagem poderosa também da parte do Senhor. Tá bom? Deus abençoe a sua vida e guarde isso. Deus quer que você cresça. Muito obrigado e Deus abençoe.